porque a pessoa ouviu falar do que é Reportei, sabe? Na hora que ele vê um ad nosso, ele fala assim, pô, esse cara aí, deixa eu testar. O cara lá tá usando, o Pedro Sobral, a agência dele. Cara, se você não está aqui nem como uma pessoinha aqui, eu sei que você tá fora desse game. Como que eu ia achar esse bug, cara? Sim. E a pessoa comentou comigo, tipo assim, Reportei, né? Isso aqui não funciona muito bem. Cara, se eu for fazer um patrocínio de 100 mil, se eu vender pra todo mundo, não paga, né? Pô, você tá maluco? Tá queimando dinheiro? Estou aqui com Renan Caixeiro, meu colega de SaaS, empreendedor de SaaS. Tintim, Reportei e Hotmart. São os três. É verdade, é verdade. São os três patrocinadores oficiais do Subido ao Vivo. Você tá há muito mais tempo do que eu nessa jornada, né? Quanto tempo tem de Reportei? Reportei começou em 2015, então. 2015. Neste momento aqui, 10 anos. 10 anos, né? Conta, primeiro, antes de eu fazer as perguntas, né? Conta pra galera quem que é você, quem que é o Reportei. Então, assim, Reportei é uma ferramenta para criação de relatórios, dashboards, né? Nasceu com esse propósito mais voltado para agências, começou lá em 2015. Hoje são mais de 10 mil clientes, 60 países. Então, Reportei é uma ferramenta para pessoal que trabalha ali na operação, tendo que mostrar para os clientes os resultados e também criando dashboards de desempenho. Então, gestor de tráfego, o cara que está aqui, é um dos principais clientes do Reportei, por isso que a gente está aqui sempre na Subida ao Vivo. Essa é mais ou menos a história. E o Reportei começou a ter outros produtos também, como o Reportei Flux, que é o sistema para agendar posts, aprovar conteúdo, e o Reportei Sync, que é a galera que usa aí para BI, Analytics, integrar com planilhas, etc. Então, legal. Foi mais ou menos assim que a gente chegou até aqui, né? 10 anos de jornada, né? Pausa rápida. Se você está curtindo o conteúdo, se inscreve na newsletter do Mo. É grátis e eu envio todo sábado um conteúdo igual a esse, só que muito mais aprofundado, porque é texto, né? Para se inscrever, toca no primeiro link que está aqui na descrição. Valeu. Eu tenho perguntas de produto para fazer, mas acho que vamos começar a falar primeiro de patrocínio, né? Você já tem uma experiência sólida patrocinando eventos, né? E a gente tem um contexto hoje de empreendedorismo digital, né? Cara, tráfego pago, você colocou, principalmente no começo, né? Você coloca 1, volta 3, você coloca 10, volta 30, né? E você vai fazer um investimento, principalmente num evento desse, a gente está falando de centenas de milhares de reais, né? Por que você escolhe patrocinar um evento e investir toda essa grana num evento e não, por exemplo, colocar essa grana no Meta Ads? Eu vou fazer um adendo, né? Porque geralmente o pessoal investe em evento, eles têm aquele, tipo, vai lá no evento, agenda demo com a galera, então usa o evento para ser assim, capturar um lead e ele consegue pelo menos ver assim, pô, fechei a agenda do meu comercial. Isso. Ele vai conseguir ter retorno, né? O meu produto, nem isso eu consigo ver. Porque você não tem tipo comercial, né? Não, eu não tenho. O meu é PLG, né? Que a gente fala. Então, cara, basicamente, o meu cliente ele vai ter que me conhecer, depois ir lá sozinho fazer o procedimento para testar o produto. Para medir isso, é até mais complicado, né? Do que se você veio aqui, fez uma demo e tal. Então, assim, algumas coisas são importantes, tá? A primeira coisa que eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que estabelecer aqui, eu acho que assim, o evento, no nosso tipo de produto, ele não pode ser o primeiro canal. Total. Porque assim, cara, você vai lá, faz, gasta 50, 100, 200. Cara, o evento, ele é um momento de awareness, né? Que a gente fala, de, a pessoa ter noção que você existe, ouvir a sua marca, ver a sua marca. É aquela, tipo... É a propaganda mais genérica possível, assim. Esse é o primeiro ponto do evento, tá? E aí a gente, assim, só começou a investir em evento ali em 2018, bem pequenininho, tava no terceiro, quarto ano de empresa, ali 17, 18 e tal. Então, assim, a gente fez um monte de outra coisa e o evento veio como uma cereja do bolo ali. Então, assim, a gente fala que... então, primeira coisa, o evento não é o primeiro canal que a gente vai investir. E contexto também, né? Porque 2018, o tráfego pago era completamente diferente do de 2005, né? Exato. Nem chamava tráfego pago. Nem tinha Pedro Sobral ainda. Sobral. Chamava lista de mídia, né? Fazia Google AdWords. Isso, não era nem Google Ads, era Google AdWords, exato. E era só Google Ads, porque a Meta não entregava o que a gente precisava também na época e tal. Então assim, não era Meta, era Facebook, né? Exato. O Instagram, enfim, era outra história. Então você estava falando que não é o primeiro canal. Não é o primeiro canal, tinha outras coisas e tal. Qual que é o segundo, para mim, o ponto do evento que é o mais interessante, tá?
O evento é branding, é um reforço de marca pra gente. E assim, ele ajuda no pós-evento a reduzir os nossos CPAs. Porque a pessoa ouviu falar do que é reportei, sabe? Que é Custo por aquisição. na hora que ele vê um ad nosso, ele fala assim, porra, esse cara aí, deixa eu testar. Porra, o cara lá tá usando, o Pedro Sobral, a agência dele, porra, ele tem alguma coisa. Então, isso gera autoridade, dá segurança. Tem gente que tá usando ferramenta gringa e fala assim, pô, mas eu tô usando uma gringa, vocês estão aqui no evento, eu posso falar com você a qualquer momento. Credibilidade. Então, esse é o segundo efeito do evento, tá? E aí o terceiro ponto para mim do evento é o seguinte, essa questão da você começar a criar uma comunidade ali do seu produto. Total. Então a gente sempre vem no evento aqui, roupinha do Reportei, bonezinho, eu tenho um brinde que eu só entrego para quem é cliente. Então os caras que são clientes estão usando um bonezinho aqui, estão usando... Um belo brinde, né? Não é brinde... É um brindezinho bom. Exato. Eu dou uma canequinha, alguma coisa. Por quê? O cara levar um pouco dessa experiência do digital para ele fechar com a gente. Então ele fica assim, pô, eu sou Tintim. Como que eu sou time Tintim? Cara, tem um negócio do Tintim, a gente precisa, né? A gente é ser humano, a gente precisa do totem, né? Total. Então o cara pega aquilo ali, ele leva pra casa dele, ele passeia depois com um cachorro, sei lá, ele tá lá com a camisa de sua empresa, ele toma um café. Então assim, aquilo ali ele entra numa comunidade, cara. E aí você fechou, porque aí você tem esse lado de awareness, e aí você chega no relacionamento. Então pra gente o evento é isso. E aí como que a gente pode medir isso de uma forma bem simples? Cara, primeiro RD que a gente fez lá em 2017, 18, RD Summit, que é o principal evento da área de marketing digital, né? Passava a gente pegou um stand pequenininho, na época era 5, 6 mil reais o stand e tal. Uhum. A gente passava lá no stand, cara, cada 10 pessoas, uma conhecia Reportei, tá? E nem todas dessas conheceram clientes. Hoje a gente abre um RD lá, de cada 10 pessoas, 9 conhecem Reportei, 5, 6 são clientes, assim. Então a gente fala, pô, se eu nunca estivesse nesse evento, talvez eu teria o mesmo tamanho? Talvez sim. Só que eu tenho a oportunidade de chegar para o meu cliente, ouvir ele e falar, cara, tamo junto. E aí aquele cara volta no outro ano e tal. Então assim, o impacto disso em churn, como que você mede? Exato, exatamente. É difícil, Exatamente. mas tem impacto. Exatamente. Então aquilo, tá vendo, aí começa a expandir. A gente sabe que quando a marca fica num patamar tão grande, performance já não importa tanto para ela ficar lá no CPA. Exato. Então esse é um sinal de maturidade de marca. Uhum. Por que a Hotmart tá aqui, tem isso e tal? Por que a Coca-Cola fica fazendo anúncio a todo momento, ainda sendo que todo mundo, todo ser humano conhece Coca-Cola? E assim, com certeza, igual a Tintim tá aqui. Talvez há 1 ano, 2 anos atrás, a Tintim não faria esse investimento. Sim. Mas eles estão chegando num patamar que eles estão sendo reconhecidos, eles têm uma marca e agora eles começam a trabalhar um nome para, cara, a gente é marqueteiro, né? Uhum. É o share of mind. Share of mind. O cara pensa assim, solução, porra, Tintim, né? Não tem outra, né? Se você rodar uma pesquisa antes do evento e depois, pô, qual a ferramenta? Cara, tem certeza que sua ferramenta vai ser mais lembrada. Total. Ou pelo menos ficar na mente da galera, sabe? Total. Qual que é a conta que eu faço, que eu comecei a fazer para poder entender se faz sentido a gente patrocinar um evento ou não, né? No caso do Subido ao Vivo em específico, o nosso ICP é o gestor de tráfego, agência, autônomo, esse cara, né? Pescar em aquário. Exato. Então é meio no-brainer pra gente fazer esse patrocínio, até se a gente tivesse num estágio um pouco menor também, né? Mas pensando em estratégia eventos, né? Canal eventos de uma forma mais genérica, qual que é a conta que eu faço, né? Tem um livro, que eu não vou me lembrar o nome do livro agora, que ele dá um exemplo de um estádio de futebol, que ele fala assim, porra, você tem 100 mil pessoas no estádio de futebol, se você chegar lá e colocar um microfone no meio do estádio e oferecer o seu produto, 5% dessa galera vai estar pronta para comprar. 95% não vai estar pronta para comprar. E quando você está começando, é o Chet Holmes o cara que falou isso, lembrei agora. Sim. Então quando você está começando, você tem que atacar esse 5% que está pronto para começar, que está pronto para comprar. Sim. Antigamente, nos anos 80, você não tinha como chegar nesse cara com tiro de sniper, né? Você tinha que ir lá na Globo, fazer um puta anúncio e a galera vinha. Hoje em dia, com o tráfego pago, por isso que o tráfego pago é tão maravilhoso, né? Porque com o tráfego pago você consegue chegar exatamente nessa pessoa. Consegue. Então, o primeiro canal que você tem que usar, na minha opinião,
é o tráfego pago para pegar esses 5% da galera. Sim. Vai chegar uma hora que esses 5%, que você vai conseguir atingir todo esse 5%. Quando que você vai perceber isso? Quando você colocar mais dinheiro no tráfego pago e esse dinheiro não retornar igual estava retornando antes. Então, o custo por aquisição vai aumentar, Sim. O custo por exibição, o CPM, né, o custo por 1000 impressões vai aumentar. Uma boa estratégia. E aí, você precisa olhar e falar assim, beleza, agora eu tenho que começar a olhar para os outros 95%. Aí você vai para o evento. E aí, só que você não pode fazer simplesmente a estratégia de evento, né? Você tem que começar a pensar que, beleza, eu vou começar a mostrar minha marca para essa galera, só que essa galera não está pronta para compra ainda, né? E aí você precisa começar a educar essa galera e elevar o nível de consciência dessa galera para o cara poder entender que, beleza, eu tenho esse problema e agora eu preciso resolver esse problema e o Tintim e o Reportei é a solução para resolver esse problema. Tem um erro comum, cara, assim, eu já tive colegas aí de SaaS que entraram em eventos, desinvestiram e assim, tem casos realmente, cara, eu não acho que é para todo mundo ficar investindo em evento ali. Eu também acho que não. Não é, cara, você tem ali como você calcular. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre fiz, meus primeiros RD Summits, o RD a gente tem que conseguir coletar o lead. Pega aquela base de leads e vai olhando ela ao longo do tempo. Isso. O que está acontecendo e tal. Então a gente foi vendo que ali tinha ROI, tá? Então o cara entrou, 6 meses depois comprou. Aquele foi um touch point na jornada do cliente. E tá de boa. Assim, o erro que eu vejo da galera é confundir, às vezes, isso aí que você falou, cara. Você achar que evento é fundo de funil. Você falar assim, não, eu fiz um evento, o custo ficou muito de aquisição, não sei o quê. Eu falei, cara, não é sobre isso. Esse é uma etapa. Você mede ali no evento, foi tantas pessoas, converti. Mas se você olhar só para esse número, você não faz evento. Então, por exemplo, Reportei. A gente custa uma média ali, o plano mais barato nosso, mas um ticket médio lá, R$70 por mês, R$80 por mês. Cara, se eu for fazer um patrocínio de 100 mil, um evento desse aqui não sai por menos disso. Quanto que eu tenho que vender de assinatura? Imagina, aqui tem 4 mil pessoas, faz a conta. Se eu vender para todo mundo, não paga, né? Então assim, cara, você fica assim, você tá maluco? Tá queimando dinheiro? Mas esse é o ponto, que a gente, obviamente, existe uma dificuldade para medir branding, tá? Isso é comum. Tem maneiras de medir, mas existe uma dificuldade. Só que se você olhar só sobre o ponto de ROI e tal, você uma hora desinveste. E aí eu já vi acontecer isso. Uma empresa que tinha um investimento legal, ela conseguia lá tirar uma parte, rentabilizar do evento, e ela sumiu de evento, e depois de tempo ela sumiu como um todo. Assim, eu vi isso acontecer algumas vezes, mas ali era um sintoma da falta de estratégia da empresa. Isso. Pegou o dinheiro, pôs no evento que achou que ia reverter. Não, Isso. Se é um dinheiro que você está contando para, tem que gastar 50, vender 200, tráfego pago, cara. Vai estressar seu Google Ads, seu Meta Ads, ali você faz isso. No evento você não entra nesse game para isso. E até uma coisa que eu falo, né, amor? Eu falo com a galera, cara, você vai comprar uma cota no evento. Pensa assim, você não compra uma cota para fazer uma bet. Você compra uma cota, você vai manter ela todo ano por 5 anos. Eu não sei se eu vou conseguir. Então não regride, ou nem entra, ou começa numa cota menor. Isso. Essa é uma dica também. Testa em eventos menores. Testa menor, fica lá, mas sabe assim, ano que vem você vai conseguir? Vou. Então beleza. Senão você começa a também queimar a sua marca, que é o efeito inverso. Exato. Você tava lá um puta stand, no outro ano tá com um negocinho lá. Cara, o cliente percebe. E uma coisa interessante do evento, esse evento é uma vez por ano. O cara vai lembrar disso aqui 1 ano. Total. Que ele vai lembrar do outro evento, quem que tava lá, quem que foi, quem não sei o quê. Então, esse efeito, na hora que vem o próximo ano, você não tá lá, isso, as pessoas não são burras, cara. Elas lembram, elas têm memória. Total. Senão não existia marketing, né? Total, exatamente. E olha como que você tá falando é verdade, né? A gente tava decidindo, investe, não investe, né? É um patrocínio relevante. Aí eu tava fazendo um churrasco na casa do amigo meu e tocando um pagode na TV e tal. E aí entrava a propaganda do YouTube. Entrou, sei lá, em 2, 3 horas, entrou 3 vezes a propaganda do Tintim, que eu gravei no ano passado, com subido ao vivo nas postas. Aí é legal. E aí eu falei, caramba, apareceu 3 vezes essa propaganda em específico, né? E tá lá na PMax do Google, é o Google que tá escolhendo qual que é o anúncio que ele vai mostrar pra mim, né? Aí eu fui falar com o meu gestor de tráfego, eu falei, escuta, esse anúncio aqui, ele performa bem? Ele falou, cara, é o melhor anúncio nosso.
Aí eu falei, por quê? Aí Porque você falou a subido parada. atrás. Aí, então, ou seja, eu já tinha mais ou menos um indício ali, né? E acho que essa é outra dica importante também. Porra, vai fazer um investimento relevante, vai um ano antes, vai como participante do evento. Vai trajado, né? Sinaliza que você é a sua marca, né? E vê se a galera vem conversar com você, vê se o pessoal conversa. Isso já é um indício, né? Mudando um pouco de assunto, mas não tanto, você falou que você é PLG, né? Product-led Growth, para quem não sabe, né? Então, o seu crescimento é baseado no produto. Sim, né? Então, tem que fazer a pessoa usar o produto quanto o antes. próprio produto é o que drive o crescimento, né? O Tintim, a gente é Sales-led Growth, né? Então, a gente tem um time de vendas que vai lá, conversa com o cliente, explica o produto. Não tem certo, não tem errado, eu acho que é muito de estratégia, né? Mas, falando de produto, né? Você acha que é relevante você estar aqui no evento, conversando com a galera e entendendo o seu cliente pelo ponto de vista de produto e não pelo ponto de vista de marketing? Não, perfeito. Tem duas coisas que eu acho que é importante entender, tá? Se você... Modelo, assim, para mim não importa muito o modelo, né? Importa como você encaixa ele numa estratégia e tal. Então, assim, a gente até brinca, cara. A gente não tem um comercial, mas, cara, a gente faz um monte de evento. Todo final de semana a gente quase está em evento. Chego no evento, eu falo com 50, 100 clientes de uma vez. Então, faço 100 calls, às vezes, num evento. Então, eu tô lá fazendo um comercial ainda. Eu tenho ainda essa pegada de estar conversando com o cliente. Mas esse ponto pra gente é o mais importante. Eu não chego para um cliente aqui, a gente nunca tá numa postura de deixa eu te mostrar meu produto, tá? Eu tô sempre numa postura de deixa eu entender sua realidade. O que tá acontecendo hoje? Por que você ainda não usa meu produto, cara? Porque não faz sentido você não usar meu produto. Deixa eu entender. E não numa postura de por que você não usa, que você tem que usar agora. Não, tipo assim, eu quero realmente entender, né? Não é só a vida, né? Como é que é seu dia? E aí, o que é legal do evento? Geralmente você pega aqui no evento a pessoa high-end ali, a pessoa que é o heavy user de qualquer coisa. Então aqui não é o cara padrão, é um cara um pouquinho acima. Isso. E aí chegou um cara aqui pra mim no evento, todo dia chega. Ele falou assim, pô Renan, não sei se alguém já te pediu isso, mas eu queria lá na integração do Pipe Drive, tal. Falei, cara, nunca me falaram isso. Ele falou assim, pô, não te fala isso não? Falei, cara, se vier 100 pessoas me falar isso, eu tenho um problema. Total. Mas como você é um líder e tá me falando isso pela primeira vez, você tá abrindo o caminho para eu tenho que resolver isso urgente. Total. Porque você é um cara que tá lá na frente. Então assim, esse cara já me trouxe uma funcionalidade que eu não tenho, que eu preciso ter realmente, que eu atingindo ali, daqui a 6 meses vai ter outros 100 caras igual ele com a mesma dor, porque ele já tá lá na frente, cara. Total. Então, qual que é o ponto aqui? Imagina você tá conversando com aquele seu cliente que está mais avançado. E aí eu falo, a gente conversa com o cliente high-end para transformar isso numa coisa para o cliente que vai chegar naquele estágio. Que às vezes nem tem o nível de consciência que esse cliente high-end tem, né? E o PLG é o tempo inteiro isso, cara. Então você fala assim, nossa, esse produto é bom, esse produto é ruim. Porque esse produto, ele já sabe quem é você hoje e qual a sua dor daqui 2 anos. E ele já tem isso lá num cantinho. Na hora que você precisar, caraca, eles têm isso já. Como é que eles sabiam? Cara, e isso é porque você ouve. E assim, eu não vou conseguir marcar uma call com esse cara e falar, cara, me explica aí o que precisa. Ele tem um monte de coisa para fazer. Então aqui no evento, você está em contato com gente mais avançada e você tá ali, você tem que ser uma esponja, sabe? Tem uma coisa que a gente faz no nosso time, a gente, nesses eventos, a gente abre para a equipe inteira, quem quiser vir, a gente paga, tá? Isso é uma política que a gente tem. Algum caso ou outro a gente não acontece, mas normalmente é assim. Tem eventos que a gente meio que fala, gente, esse evento todo mundo tem que ir do time. Vai programador, vai CS, vai designer, vai todo mundo. Por quê? Porque o cara, ele tem que conversar com o cliente. A gente, no PLG, cara, eu acho que a SLG é um pouquinho diferente, mas no PLG, o time inteiro tem que entender de produto. O time inteiro tem que saber o que é produto, o que não é, como resolve uma dor do cliente com produto. A gente brinca lá no PLG, né? O nosso RH tem que entender de produto, tem que saber o que é um deploy, tem que saber o que é um beta. A gente tem que colocar todo mundo nessa mesma bacia, assim. E a gente traz as pessoas para o evento, porque aí qual que é a parada? Todo mundo aqui
tá fazendo pesquisa para suas áreas. Então o cara o designer tá ali, ele tá conversando, aí ele tira uma dúvida de UX um cliente, eu sou do marketing, eu procuro saber, pô, como é que você ficou sabendo e tal. A galera que é programador, que é desenvolvedor, eles ficam vendo a dor do cara, não, tá lento, tá devagar, tá não sei o que lá. E cara, a gente às vezes descobre problemas que não chegam no suporte. Então, isso, vou dar um exemplo simples, tava conversando com um cliente, ele apresenta relatório para um cliente nos Estados Unidos. E ele falou assim, cara, por algum motivo o dashboard de vocês demora a carregar para o meu cliente nos Estados Unidos. Então tem algum problema meu ali de servidor, de alguma coisa, que um cliente nos Estados Unidos não tá vendo isso. Como que eu ia achar esse bug, cara? Sim. E a pessoa comentou comigo, tipo assim, reportei, né, isso aqui não funciona muito bem. E ela nunca abriu um suporte sobre isso. Sim. Porque para ela isso é só um mau funcionamento. E a gente, cara, é uma linha que a gente tem que mexer. E aí, de repente, eu tô abrindo mais mercado fora do Brasil. Total. Como que você mede essa parada, cara? Esse é a construção de uma empresa. Por isso que eu falo, né? O SaaS, cara, é uma empresa, é um negócio. Então você tem marca, você tem pesquisa, você tem CRM, você tem tudo isso. É um modelo que, para funcionar bem, e aí eu falo isso com muito valor de SaaS, cara, você tem que olhar para todas as pontas. Se você só tem uma landing page, tráfego pago, você vai chegar num ponto. De repente você fala assim, caraca, eu parei de crescer, eu não tô... Porque você não tá indo olhar para os outros pontos. E a gente que é PLG, cara, é isso. A gente ouve o cliente, tenta implantar isso na solução o quanto antes, porque depois eu tenho que fazer esse cara usar o produto. E lá no produto tá a solução da dor dele. Esse é um ponto. Esse é o game. E é bem difícil esse game, bem difícil. Total. A gente trouxe esse ano a Mari, que é a nossa pessoa de produto lá, e ela tá lá na plenária. Tá tendo palestra agora, enquanto a gente tá conversando aqui. E ela tá lá na plenária assistindo, entendendo o que o Pedro Sobral tá falando pra galera, porque essa galera vai implementar o que o Pedro Sobral tá falando depois, né? E acho que outra coisa importante é você conversar com o cliente e entender o contexto desse cara, né? Então, às vezes a gente tá lá sentado atrás do computador e a gente não está entendendo qual que é o contexto que ele está usando o software. A gente está olhando funcionalidade, está olhando... Ah, não, mas ele vai clicar aqui e tal. Não, mas qual que é o contexto, né? Porque às vezes... fazer só, cara. Exato, né? Você estava dando um exemplo ontem do Flux. Você falou, cara, a gente percebeu... O Renan, para quem não sabe, o Renan tem uma... Além do software, ele tem uma agência, né? E o software dele é voltado para agências, né? E aí ele deu um exemplo que ele falou, cara, a gente queria entrar nesse mercado, mas eu não queria entrar só fazendo isso, né? E aí você deu o exemplo da aprovação, né? Tipo, não, ele depender tanto do cliente, mas assim, dá um exemplo, né? A gente tem um Reportei Flux, que a gente entendeu que assim, cara, um monte de agência precisava não só de agendamento de post, mas eles tinham um problema sério na aprovação. O flow de trabalho deles era ruim. E aí, vou dar um exemplo que eu tive aqui de conversa com o cliente. Cara, eu tô conversando com um cliente, ele é meu cliente há 2, 3 anos, ele tem uma agência, mas ele é funcionário público. E eu falei assim, cara, mas como é que é isso? Não, ele criou essa agência e aí ele começou a colocar isso como uma... side job, né? Exatamente. E a parada tá super estruturada, e ele tem o Reportei, só que o trabalho principal dele é ser funcionário público. Eu nem sei até que ponto o cara pode ser funcionário público e ter um CNPJ. Não sei não fala o nome dele, né? Não vou falar o nome dele. Mas eu fiquei assim, cara... Então, a parada do cara é tempo. Ele não tem tempo para ficar lá mexendo em planilha e tal. Então, o Reportei, ele tá desde o dia 0 na operação do cara. Mas eu tô entendendo, cara, esse cara, não adianta eu ficar ali mandando e-mail para ele no horário comercial. Ele tá lá no concurso público dele. Eu tenho que conversar com ele de outra maneira e ele tá aqui no evento, tudo de boa. É isso. Então, esse ponto de conhecer o cliente é uma parada que a galera às vezes perde. E eu vou te dar uma pequena provocada para... ferramentas que estão vendo a gente aqui agora. Cara, você tem uma ferramenta para gestor de tráfego, por exemplo. Esse é o maior evento para gestor de tráfego do Brasil. Não tem ninguém da sua equipe aqui. Eu sei que daqui 1, 2 anos você não vai estar liderando seu mercado ou que você não vai estar crescendo no ritmo que você deveria. Ah, mas veja bem, Renan. Cara, se você não está aqui nem com uma pessoinha aqui, eu sei que você está fora desse game. E eu vejo ferramenta grande, tá? Eu tava outro dia conversando com uma plataforma grande, o cara fazia automação, WhatsApp e tal. E eu falo, gente, vocês têm que ir lá nos eventos. Vocês não conhecem o gestor de tráfego mais. E a galera, não tem ninguém aqui. Não tem ninguém. Ah, mas eu vou patrocinar. Não, cara, vai lá um dia e vê o que está acontecendo. Porque isso é cíclico, tá? E aí você para pensar como o mercado, sei lá, cada 1, 2 anos mudou totalmente
e você não sabe o que está acontecendo porque você não está lá com as pessoas. Exato. Então hoje eu olho aqui, eu vi algumas ferramentas aqui, mas as que não estão aqui, eu sei que esses caras estão fora desse mercado. E até eu falo assim, caraca, vou desenvolver essa solução de WhatsApp para gestor de tráfego. É um ótimo exemplo, não tem uma ferramenta de automação aqui. Não tem, cara. Me fala um gestor de tráfego que Landing não faz page. automação. Não tem uma ferramenta. Não tem nenhum. aqui. Não é que o cara tem que ter patrocínio. Mas ele tá aqui conversando, exato. Ou seja, se você faz landing page e você quer fazer para gestor de tráfego, o mercado está aberto para você, cara. Exato. Tá aberto, porque a galera não sabe o que está acontecendo no mercado de gestão de tráfego. Esse é um exemplo, tá? Tem vários aí que a gente vê em vários segmentos. Exato. Eu acho que falando sobre produto, né, a mensagem final é: você precisa estar aqui você precisa estar no evento que o seu cliente está. Por quê? Porque o seu papel não é fazer software, o seu papel é resolver problema. E resolver problema, quando você sai da caixinha do software e você entende que resolver problema é algo muito maior do que software. Software talvez seja a melhor forma de resolver um problema porque você está fazendo pela pessoa, né? O software automatiza um processo, sim. Mas a parada é resolver problema. O software, a gente fala software como serviço, prestar um serviço com software. Exatamente. Prestar um serviço. Exatamente. Você está resolvendo o problema e você só vai entender o problema quando você entende o contexto da pessoa, né? E às vezes você nem vai resolver esse problema com software. Às vezes você vai olhar e falar assim, putz, o cara não está entendendo que, na verdade, ele precisa fazer isso aqui. Então eu vou botar um link para um vídeo dentro da plataforma, porque aí o cara vai passar a entender. Você não resolveu com software, você resolveu com educação, Sim. né? Então acho que essa é a principal. Outro importante, tá? A gente faz software como serviço e tal. Cara, o nosso cliente mesmo, às vezes o seu cliente, a gente fala assim, cara, o gestor de tráfego, ele compra o Reportei, mas o cara que tem que entender o Reportei, no meu cenário, é o cara que recebe o relatório do gestor de tráfego. Então, quando eu tô gostando do gestor de tráfego, eu não tô só aqui, tipo assim, deixa eu entender o seu problema, não. Deixa eu entender o seu cliente lá na ponta. Por que o seu cliente vê os seus relatórios? Por que ele não vê? O que ele quer ver? Eu tenho que resolver, é o cara que nem tá me pagando. Então, quando a gente está olhando para o problema do cliente do nosso cliente, e a gente usa o nosso software nesse meio do caminho, aí, cara, a gente fechou aquilo ali. Porque aí você fala, nossa, como que vocês conseguiram? Porque às vezes, uma coisa que acontece muito comum no nosso mercado, o meu cliente ali, o gestor de tráfego, ele faz uma coisa errada, e aí eu não chego no cliente dele, e aí ele cancela comigo. E ele fala, eu reportei, tem um problema. E aí qual que era o problema ali? Educação. Então, eu tava pensando com um cara aqui, eu falo assim, cara, você apresenta relatório bonitinho, cara, apresenta tal. Exato. Então esse cara, ele pega meu produto, usa da maneira correta, e lá na ponta o cliente dele entende o que está acontecendo e ele cresce. E tem um cara que vira aqui e fala, o Reportei é ruim porque meu cliente não vê o relatório. Eu falo, mas espera aí, você manda só pro cara, você não chega e conversa com ele sobre os dados? Não. Então o problema é de educação. O meu produto tá legal, eu tenho um problema de educação. E aí eu vou entender por que esse cara não faz isso. E é uma coisa que eu aprendi aqui muito. Lá no começo, a gente não tinha nenhum gestor de tráfego, porque o gestor de tráfego, ele não tinha cultura de conversar com o cliente, apresentar relatório e tal. Então a gente teve que trabalhar uma questão cultural. O nosso produto estava lá há anos, a gente só não abria esse mercado porque a gente não sabia comunicar com ele, como ele se educar para ser um melhor gestor de tráfego. E hoje a gente consegue fazer isso. Sim. E a gente abriu esse mercado. Então, às vezes, abrir um mercado não é uma questão de ter uma funcionalidade nova. É isso que ele falou, você ouvir tanto o cliente que você faz um ajuste. É um vídeo, é um ponto de educacional, é uma frase que você usa diferente e aí acabou. Ou seja, fazer o software é a parte mais fácil de todas. Só que não tem software se você não fizer todo esse trabalho antes, né? É o que é isso. Toda hora que você vê um monte de gente com um monte de software, mas fica naquele, trava ali alguma coisa, não trava em uns 100 mil de MRR, trava no... Por que tá travando ali? É justamente isso, é achar que a solução é software. E tem muita gente faz aqui, né? É uma solução procurando um problema. Aí isso aí, cara, é o que eu mais vejo em software hoje. Não, eu fiz um micro SaaS do não sei o quê. Cara, isso aqui é uma solução procurando um problema. A gente tem que ir para o outro lado. Vamos buscar os problemas e aí a gente começa a resolver eles e falar, tá resolvido. Pô, caraca, então eu pago. É isso, cara, exatamente.
muito obrigado Igualmente, pelo seu igualmente. tempo. Tamo junto. Algum recado final? Não, admiro demais a trajetória Tintim lá, sou leitor da sua newsletter. Eu Acho que também antes de admiro te você. conhecer, eu já lia Sério? essa newsletter, já acompanhava a sua trajetória e admiro demais não só o que a Tintim faz em termos de crescimento, mas de posicionamento e o Mo também, empreendedor absurdo, que esse cara tocar ali vai crescer, vai ser ouro, porque é um cara que tem uma base muito legal, então assim, o que ele tá falando lá, ouve, tá? Pode ouvir, tá de boa. E agradeço o espaço, depois me segue na rede social, Renan Cacheiro, fala comigo, sou bem acessível, troca ideia, a gente fala de SaaS, tem o Projeto SaaS também, que é o nosso podcast, tem canal aqui no YouTube, tem, enfim, podcast e tal, que a gente fala de SaaS, fica à vontade para conversar. As redes sociais do Renan, inclusive, são muito boas. Eu falo que eu não sou criador de conteúdo, eu sou destruidor de conteúdo. Então, essa é a minha Exatamente, cara, é recíproco, eu admiro muito o trabalho de vocês. isso. Obrigado Tamo junto. pelo papo, cara. Valeu. Beleza, mano? E aí, mano, beleza? Tá vendo toda essa galera? É tudo gestor de tráfego que não aguenta mais brigar com o cliente.